Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São João, no capítulo 11, iniciando do versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus lhe disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus responde: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivessem falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: o Senhor venha ver. Jesus chorou.
Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos do cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem-no que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma. A temática bautismal establece e manifesta a sintonia existente entre os 3 últimos domingos da Quaresma. No 3º domingo, no acontecimento da Samaritana, falou sem água viva que brota para a vida eterna. E Jesus apresentou-se como quem é capaz de dar de beber essa água salvadora. No 4º domingo, Jesus revelou-se como a luz do mundo. A água e a luz fazem crescer, vivificam os seres vivos. Sem água e sem luz, conhecemos a morte. A partir da água e a luz, Jesus reafirma sua divindade e seu poder de dar a vida, e a vida plena que não se acaba. Hoje vamos a contemplar a ressurreição e a vida, 2 textos difíceis. Mas vamos ver o primeiro. Na liturgia de hoje encontramos 2 textos que nos levam a pensar na Quaresma como uma celebração antecipada da vida e da ressurreição. O texto da visão dos ossos secos, que se encontra no capítulo 37 do profeta Ezequiel, e também o texto da ressurreição de Lázaro, que se encontra no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas como um texto que fala de ossos e morte, pode chamar a esperança. Como um texto aparentemente tão fúnebre, pode evocar renovação, transformação, e haver sido vinculado à ressurreição. Vamos ver o texto. O profeta Ezequiel prega para um povo morto, caído por terra e sem esperança de vida. Um povo vencido e desarmado no exílio, que é apresentado simbolicamente no texto como um montão de ossos secos. Mas a palavra profética, a palavra recriadora. Por isso, o que parece impossível para os homens, pode se transformar numa ocasião para Jesus revelar a sua força recriadora. E lentamente os ossos, narra o texto, são revivificados pelo Espírito de Deus. E o povo renova-se à medida que vai tomando consciência de sua dignidade. Fala o texto:
a respiração entrou nos corpos. Aí a palavra certa é o hálito de vida entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram em pé. Ou seja, o povo retornou à esperança perdida e se põe a lutar para construir uma nova sociedade e uma nova história. Certamente, o povo retornou, não retornou uma pessoa, retornou todo o povo do exílio e reconstruiu sua vida, transformou-se, ressuscitou como comunidade. O desespero se transformou em gozo, deleite de ser para ser algo diferente. E ressurreição é como a primavera, onde tudo fica renascido. Os campos ficam verdes. É um renascer da vida. É tempo de renovação. É comemoração da vida, mas uma vida em constante transformação e mudanças. Poderíamos dizer que a primavera é um símbolo da manhã da ressurreição, onde o que estava aparentemente morto, como um montão de ossos da visão de Ezequiel, se transformou em vida. O Novo Testamento também exemplifica isso no texto da ressurreição de Lázaro. Esse texto é o último e grande sinal de Jesus no Evangelho de João. O texto já prefigura a própria ressurreição de Jesus. Mas a figura de Lázaro pode interpretar-se como um símbolo de todo ser humano enfermo e doente, porque as enfermedades representam uma ameaça real que podem levar à morte física, mas também podem interpretar-se de maneira comunitária, como símbolo e personificação de nossa humanidade que passa da morte para a vida. Neste caso, na mesma sintonia dos ossos da visão do profeta Ezequiel. Jesus fica sabendo que Lázaro estava muito doente e que estava para morrer. Então alguém se perguntou, por que esperou que o fato da morte de seu amigo se consumasse? Alguém se perguntou alguma vez? Não poderia ter chegado antes de o Lázaro morrer e evitar assim sua morte biológica? O problema é que Jesus não vai interferir para alterar o ciclo normal da vida física, livrando a Lázaro da morte biológica. No entanto, no seu lugar, Jesus lhe dá um novo sentido à morte, para ela deixar de ser um motivo de temor. Por isso, quando Jesus já fica sabendo da morte biológica, morreu aí, diz a Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, vivirá. Desta maneira, com essas palavras, Jesus não promete que o ciclo biológico, vida-morte, se interrompa, mas afirma que a morte física não é capaz de interromper a qualidade de vida e a vida eterna. Porque a vida eterna não é um fato para um além ou para um último dia, mas uma realidade que já desfrutamos agora e aqui. Daí a frase, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então devemos ver a morte apenas como uma necessidade física. Mas pela fé, desde agora desfrutamos da ressurreição e a vida abundante. Mas tem um porém. Também somos chamados a realizar ações de ressurreição. Por isso, dentre os muitos símbolos da Páscoa, temos a borboleta, que nasce do casulo, o grão de trigo que precisa morrer
para se tornar espiga. O ovo que deixa de ser ovo para se transformar em um pentinho. O coelhinho, que é um símbolo de fecundidade e vida abundante, porque talvez seja um dos mamíferos que mais filhotes tem em um ano. Quem tem coelho sabe, enche de coelhinho o ano inteiro. No texto da ressurreição de Lázaro, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. E quando Jesus pede que se retire a pedra, a primeira reação de Marta é dizer que estava 4 dias e o corpo falecido e já estava cheirando mal. E a resposta de Jesus serve para todos nós em nossa incredulidade. Se crees, verás a glória de Deus. Assim, pela sua palavra, que os mortos retornam à vida. E aqui que Jesus actualiza a mesma ação que de Deus no episódio dos ossos secos. Portanto, esses 2 textos nos falam que celebrar a quaresma não é uma exaltação do sofrimento. Não é uma comemoração da morte, mas uma comemoração da vida e uma afirmação da esperança. Os ossos da visão de Ezequiel não estavam mortos, estavam vivos. E no texto da ressurreição de Lázaro se afirma-se a vida eterna, como uma reafirmação já presente que nos chama a realizar ações de ressurreição. E relacionar este texto com a esperança da Páscoa depois da experiência de Quaresma deve ser um momento de mudança significativa na forma de olhar aqui e agora o presente e o futuro. Celebramos a Quaresma com a esperança da ressurreição, do renascer, da transformação. E celebramos a Quaresma porque houve uma manhã de ressurreição, senão não estaríamos aqui celebrando a Quaresma. Por isso celebramos a Quaresma não como comemoração do sofrimento, mas como afirmação da primavera da ressurreição. Portanto, celebrar a Quaresma em clave de ressurreição significa refletir sobre o sentido e o valor sagrado da vida humana a ser garantida e preservada. Significa refletir sobre o valor sagrado da vida de nosso planeta e de toda a criação, pois pela qualidade dessa vida também depende, em grande parte, a qualidade de nossa vida. Portanto, a experiência de Jesus, de sua vida ressuscitada, nos convida também a ser aqui agora uma comunidade ressuscitada, que afirma a esperança da vida. A experiência de Jesus nos convida a levantar-nos como os ossos da visão do profeta e caminhar nos caminhos de Jesus como uma comunidade renovada, que se transforma para sermos instrumentos de Deus na restauração da esperança e da paixão por causa da vida. A figura de Lázaro, encerrado no sepulcro, personifica e simboliza nossas próprias vidas como discípulos e discípulas que, ao convite do Senhor, somos chamados a sair de nosso mundo para ganhar vida. Por isso, nossas vidas como discípulos e discípulas de Jesus hoje implicam rupturas e mudanças radicais com determinadas práticas da vida, ao mesmo tempo em que nos inserem em uma nova comunidade de vida. Irmãos e irmãs, na Quaresma somos chamados à conversão, a deixar projetos que nos prendem no egoísmo e apostar na tarefa de criar um mundo solidário, com mais vida e dignidade para todas as pessoas. E para isso temos que anunciar mais com as ações que com palavras.
que acreditamos que só é parceiro e parceira de Deus quem defende a vida e que tudo será possível com amor autêntico e coerente. Que assim seja. Amém.